E falando dos big numbers do Flamengo, não podemos deixar de falar do novo contrato de patrocínio com a Betano, né? A Betano já amplamente posicionada aí no futebol mundial, né? Aqui no Brasil com o Brasileirão, acho que eu estava na Copa América, né? E outras competições, a Champions, enfim. Ganhou o processo de concorrência, né? E falando de gestão, né, o Flamengo pode se dar ao luxo de organizar um processo de concorrência, resolver os problemas, a gente está falando antes aqui de começar a gravar, né, com a antiga patrocinadora de maneira até elegante, considerando que a antiga patrocinadora estava inadimplente, tinha uma série de questões operacionais, mas fato é que esse processo de concorrência levou o Flamengo àquele que é de longe o principal contrato de patrocínio da história do esporte aqui no Brasil, do futebol aqui no Brasil. São 270 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, então o contrato totaliza aí quase R$1 bilhão. E aí trazendo para dólar, para fazer a comparação com os maiores clubes do mundo, isso dá 50 milhões de dólares ano, que é um patamar de patrocínio master de grande clube europeu. Top 10. Então, mais um statement aí, né? O Flamengo fincando bandeira com o potencial de massa que tem, com a marca relevante que tem, de conseguir rentabilizar isso, né? Quando a gente fala do torcedor de balanço, torcedor de clique, de visualizações de mídia social, as pessoas às vezes até fazem brincadeiras pejorativas, mas nesse caso é muito importante a gente saber que não só a transição do antigo patrocinador, quando o Flamengo entende que ele vai dar uma espécie de default nos pagamentos, e todo esse processo de abertura de concorrência, a Betano, que foi a vencedora, ela acabou tendo a sua proposta aceite, mas também você teve outras propostas em patamares equivalentes. Então isso significa que esse preço não foi o Flamengo que deu ou alguém da Betano que topou pagar numa empreitada louca. O Flamengo ele tem toda uma mensuração, né, de poder de alcance das marcas que o circundam, que fez com que mais de uma marca entendessem que esse patamar de top 10 mundial é um patamar factível para o que o Flamengo gera em retorno de imagem. Isso foi muito legal. E mais do que isso, Pedrão, a gente tem um novo bloco de direitos de transmissão que está vigente entre 2025 e 2029. Nesse acordo, até que ficou muito famosa uma entrevista recente que o presidente BAP deu para Flamengo TV, na qual ele explica que o Flamengo deixou, nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, quase meio bi de real na mesa para fins do que ele já cedeu em relação a uma distribuição mais equalitária com os outros clubes. Quando o Flamengo adiciona os 125 milhões que a Pixbet pagava, esses 280 em fixo e mais variável, o Flamengo está recompondo o seu caixa com uma perda de arrecadação. E com isso, pela primeira vez dentro do futebol brasileiro, a linha de receita de patrocínio, ela supera a receita televisiva. Isso só acontecia por uma circunstância muito específica no Red Bull Bragantino, mas a fins de efeitos não societários e efeitos de mercado, é a primeira vez que o Flamengo, se ano passado ficou quase em 50-50, com uma camisa de 423 milhões de reais, o Flamengo vai superar mais ou menos algo em torno de 400 que ele vai receber pelos direitos de TV. E isso passa um recado para o mercado que os clubes têm muito potencial para fazer esse aumento de arrecadação. Só para fins de comparação, a mesma Betano, no ano que ela patrocina o Fluminense, no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores, a Betano ela pagava cerca de 20 milhões de reais por ano para o clube. Ela vai pagar quase 10 vezes mais para o Flamengo nesse ciclo. Obviamente, o Flamengo tem uma questão de massa, o Fluminense também é um clube respeitado, mas talvez o Fluminense consiga aumentar esses 20 e, naturalmente, todos esses clubes que estão recebendo esses valores das patrocinadoras, eles só precisam tomar muito cuidado para que eles não onerem sua folha de pagamento, para que lá na frente esse mercado de apostas recue um pouquinho nesses patamares e os clubes acabem se alavancando e se endividando mais do que eles podem. E a má notícia para os clubes que competem com o Flamengo é que, né, se a gente pegar a folha do Flamengo hoje do futebol, ela tá ali na ordem de 60 milhões de reais por mês, que já é um negócio colossal, mas só com esse contrato de patrocínio o Flamengo já gerencia quase 50% da folha anual do departamento de futebol, além de todo o resto que o Flamengo tem para receitar e gerar caixa. Então o Flamengo mais forte, mais competitivo, né, nos próximos anos aí como resultado disso.